Um diagnóstico detalhado, ele permitiu conhecer a idade, gênero, raça e o perfil sociocultural dos jovens que são vítimas de homicídios aqui na nossa capital, na capital do mais Belo Horizonte do país. Só que esses dados aí foram apresentados pelo ano passado, 2017, e também trouxe como ali o conhecimento da motivação de todos esses crimes. Então, é sobre isso que nós vamos desenhar, entender esse quadro, não é? Com a diretora de Prevenção Social à Criminalidade daqui de Belo Horizonte, Márcia Alves. Márcia, bom dia. Bom dia, Deus te Sérgio. abençoe, tudo bem? Que honra tê-la conosco para a gente falar desse assunto delicadíssimo, né? Porque a gente vê aí a força de trabalho, os nossos jovens morrendo com um percentual extremamente significativo, né? No que se refere a essas mortes, principalmente essas mortes violentas. Não é isso, Márcia? Sim, do total de homicídios na cidade de Belo Horizonte, 60% em média são de jovens de 15 a 29 anos, ou seja, o que a gente vê é um número muito alto de jovens sendo vítimas de um crime violento, que é a morte. Só para a gente ilustrar para o pessoal, assim, bem didático, de cada 10 homicídios, 6, Exato. aumentando um pouquinho, mas 6 são jovens entre 15 e 29 anos. Exatamente. Dentro de uma mesma amostragem, eu vejo aqui por essa pesquisa, que esse percentual de jovens, em termos da população, é só de 26%. Menos aqui. Ou seja, não é a maior parte. Da população, não. Menos de um terço, vamos dizer assim, é um quarto da população, sim, mas toma 60% desses números. Isso, representativamente, para uma nação tão grande quanto a nossa, é uma perda mensurável, né? Exatamente. O que a gente está vendo no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte, é uma concentração muito grande numa faixa etária que deveria ser produtiva, está estudando, entrando no mercado de trabalho, com condições adequadas para desenvolvimento social, pessoal. Então, o que a gente vê é essa turma toda sendo massacrada por um crime violento, que é o crime de homicídios. E uma questão muito importante de se perceber é que essas mortes são provocadas por armas de fogo. Isso é um dado muito sério, porque quase 90% das mortes são por armas de fogo. Então, o que você vê? Uma juventude com condições muito precárias e com armas nas mãos. E dentro dessa clandestinidade aí, até do porte e até da posse de arma, que normalmente a gente também coloca, tem os fatores sociais estabelecidos que revelam essa precariedade dessa estrutura de vida que é oferecido para cada um deles, né? Sim, é uma concentração muito grande de desvantagens. São jovens que têm menos de 8 anos de estudo, ou seja, deveriam estar formando no ensino médio, mas não estão sequer na escola. Ou, às vezes, nem o fundamental, né? Se for olhar, menos de 8 anos, né? Exatamente. Menos de 8 anos seria até a 8ª série no máximo ou menos. 8º, e agora tem 9º ano ali, se for pegar... Exato. Nem o fundamental. 15 anos ele deveria estar no ensino médio, então ele nem terminou o fundamental. Então, eles têm pouca escolaridade, são muito pobres, né? São jovens com uma renda per capita inferior a 2 salários mínimos. São também jovens moradores de regiões com muita concentração de desvantagem social, como ausência de oportunidades adequadas, além da renda, da escolaridade, tem a questão do território. Esses homicídios não acontecem na cidade de modo geral. Elas acontecem em determinadas localidades, então é muito concentrado também. E vários outros problemas, porque o homicídio é consequência de um processo, né? A vulnerabilidade juvenil, ela é medida por gravidez na adolescência, escolaridade baixa,
renda per capita, trabalho infantil. Então, são vários fatores. E aquilo que se agrega a isso aí a gente vem acumulando isso aí. Aí entram as drogas, bebidas, o ócio também. Exatamente. A falta de oportunidades associada a uma possibilidade muito fácil, né? Uma facilidade do contato com outras questões, como a droga, por exemplo, traz um conflito pessoal muito grande, né? Porque um jovem não está preparado para o uso, por exemplo, de álcool. Né, com 14 anos, 15 anos, ele ainda não tem uma estrutura nem psíquica para poder conseguir usar álcool de forma, né, controlada, no mínimo. Psíquica, neurofisiológica, física, não tem, porque ainda não está pronto ali toda a sua formação, sua constituição. Exato. Então, é algo também que a gente já vê e que a acessibilidade, por exemplo, a esse tipo de entorpecente, a droga lícita, bebida, e as ilícitas, está também cada vez mais prematura, né? Precoce na sua inserção aí na vida juvenil. Né? Exatamente. A gente trabalha na prefeitura, eu sou diretora de prevenção social ao crime e à violência, exatamente porque a gente pensa que a prevenção é a melhor forma de tratarmos dessas questões. Primeiro, porque a gente tem que trabalhar para que esses jovens fiquem na escola. Isso é um ponto muito importante. Aí o investimento, em termos de políticas públicas, né? Exato. Especificamente ali para a educação. A educação é muito importante, porque se a gente for pensar, uma criança, ela passa, um adolescente, 200 dias do ano dentro de uma escola e, ao mesmo tempo, a família desse adolescente, a comunidade, é o equipamento social mais próximo das pessoas. E o que também, dentro desse processo, sugere aí uma atenção sistêmica, né? Exato. A integração família, escola, comunidade e governo, empresa. Tudo isso tem que ser uma conjunção de fatores, né? Muito importante, porque a escola também, ela é um ponto de proteção social numa rede. Um adolescente que está na escola e exige uma atenção especial, por exemplo, da saúde, ou a família exige uma atenção especial do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Então, articular essa rede lá nesses territórios onde que se concentra o maior número de violências, porque as violências são várias, né? O homicídio é o mais crítico, mas tem violência doméstica, tem violência intrafamiliar, é muito importante. Então, a gente ter a escola como ponto de partida e, ao mesmo tempo, pensar que a estrutura no território social, os equipamentos, os serviços, precisam apoiar a escola, é um ponto que a gente tem trabalhado muito na prefeitura. Então, entendendo o que a senhora está nos dizendo e esclarecendo ainda mais ao nosso telespectador, a escola não é responsável por tudo, exato, mas pode ser o ponto de partida para essa reintegração social. Exatamente. Né? A escola recebe muitas demandas e são demandas familiares. Nós temos tido experiências incríveis na região do Alto Veracruz, Taquaril e Granja de Freitas, com as escolas de referência se envolvendo nessas questões de prevenção da violência e com a comunidade participando. Tem sido muito interessante. Então, só para a gente tomar aqueles números que, de fato, eles nos chocam e nos dão esse alarme e a gente precisa mesmo despertar para isso, coloque na tela, por gentileza, produção, sobre esses números aí que nós aqui já falamos, mas para que o telespectador visualize e até tenha um contato melhor ali com o que a Márcia Alves está nos falando. Em Belo Horizonte, no ano de 2017, aconteceram aí cerca de 523 homicídios. Um número altíssimo, não é, Márcia? Que isso aí é a fonte, né, que é do diagnóstico da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. A próxima tela, por gentileza, é o que a Márcia também nos colocou aqui, que dentre estes todos os homicídios aí, o meio utilizado em 81% dos casos foi a arma de fogo. Exato.
que hoje é proibido posse e o porte de arma, salvo alguns casos muito específicos, né? E a próxima tela, olha só que importante. As vítimas são moradores de periferia, sexo masculino, idade entre 15 e 29 anos e possuem menos de 8 anos de estudo. Márcia, nós nos deparamos com esses números e a gente observa assim, eu tenho aqui desse relatório que foi apresentado, desse diagnóstico feito neste seminário, né? Gente, olha só, a população de Belo Horizonte, quanto ao gênero, está dividida em 49% homem, 51% mulheres. Contudo, 92%, quando vocês viram ali que a maioria é de homens, é quase que uma totalidade, né? 92% das vítimas desses homicídios são homens. Exatamente. Uau. Isso chama atenção e chama atenção de todos nós para termos um cuidado especial com esses meninos, porque eles estão morrendo. São meninos que se envolvem em conflitos interpessoais, que se envolvem em disputas, né, por espaços dentro das comunidades, que se envolvem em situações o que dentro de um aspecto de constituição emocional, o menino, né, o gênero masculino, o menino, ele tem já essa condição da nossa criação, Constituição, de defender algo, lutar por algo. Já é natural do homem, mas precisa do limite. Aí onde vem família, leis, é o que norteia isso aí, porque senão voltaríamos ao tempo das cavernas. Não é verdade? E tem um componente cultural muito forte, né, da masculinidade, né, de que é preciso você se manifestar de forma mais violenta, mais agressiva. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essas questões com os nossos jovens, né? Não é agredindo, né? Como a Carol disse aqui, não é entrando numa briga que você vai se apresentar como uma pessoa que deve ser respeitada. Então, eles são jovens que brigam por uma visibilidade, eu diria assim. Mas aí porque deixam aflorar, talvez porque quando eu falo assim, desse limite, aí a gente sabe que essa figura paterna, ela é imprescindível, ela é indispensável. Mas como? Se a gente vê que o pai está ausente de casa, o pai não entra nesse cenário como essa figura tão específica. Então, essa primeira forma de lei está falhando. Se, às vezes, se depara com o cultural ali, o social, onde a lei é do mais forte, talvez o sentido da impunidade, talvez hoje, também facilite, seja também um combustível para isso. Esses fatores associados, mas também nos dão assim um norte. Tem um componente muito importante que são famílias que sofrem muitas violências também. Esses meninos já vêm sofrendo violência desde pequenos. Nós temos casos de meninos que chegam às políticas públicas por negligência, por abandono, por terem... Que são esses que a gente fala em situação de risco. Exatamente, né? De vulnerabilidade e risco. Então, eles entram nas políticas públicas, às vezes, por terem tido seus direitos violados. E o que deve ser interessante, ainda que este diagnóstico aqui, né, que foi apresentado, ele mapeie ali os territórios e as suas incidências, esse contexto dessa situação de risco também nem sempre quer dizer o mais pobre, ou o favelado, ou da comunidade.
Existem outras questões também aparentes que Sim. expõem essa vulnerabilidade aí do nosso sistema. Com certeza. Se a gente for ver em torno da população que mora hoje em aglomerados, em favelas, é um número muito pequeno de pessoas que é envolvido na criminalidade, né? Então, a gente não pode generalizar. É a mínima parte, né? Exato. Inclusive. E não dá para generalizar, por isso que eu digo que são vários fatores. Não pode associar pobreza à violência. Porque esse não é verdade. Esse é um pensamento equivocado que às vezes a sociedade toma, onde, por exemplo, fala assim, ó, crianças e adolescentes em situação de risco. Aí você já imagina aquela comunidade paupérrima. Exato. E ali aquela situação, pai que bate, pai que é alcoólatra, mãe que está saindo, mãe que deixa menino abandonado em casa, barracão que pega fogo. Cria esse estereótipo, o que não é a amostragem da realidade. Exatamente. Não é isso? E tem uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro. Eles são mais vítimas do que agentes. Porque eles é que estão morrendo. E porque eles são dependentes também. Exatamente. Eles têm uma relação com muita precariedade. A gente fala muitas desvantagens sociais concentradas. É muita coisa no mesmo lugar. Muita dificuldade, né? Essas famílias, elas precisam sim de apoio e esses jovens mais ainda, né? Eles precisam de oportunidades. Nós estamos cada vez com mais dificuldades de empregabilidade, por exemplo, e eles ainda saem da escola. Esse é o geral, mas acentua-se então para esse nicho aí da sociedade. Né? Eles estão saindo da escola, então como é que eles vão ter... Uma coisa leva a outra, né? Como é que eles vão ter acesso ao emprego? E não é só aqueles projetos sociais, porque aí voltando um pouco às políticas públicas e até a iniciativa também, a gente pode dizer aqui do terceiro setor, né, chamado de terceiro setor também, as empresas privadas, a igreja, todo mundo tem essa responsabilidade. Não é só aqueles projetos sociais. Olha, eu ofereço uma aula de música, eu ofereço uma aula em esportes. É muito mais do que isso. É as empresas oferecerem projetos ali de captação, né, de investimento na vida desses jovens. Hoje eu trabalho com um conceito que é inserção de trajetórias. Tem que acompanhar a trajetória do menino. Quando ele deu o primeiro sinal, ainda criança, de que está abandonando a escola, ou procurou um centro de saúde por uma agressão, ou teve um direito violado, é importante nesse momento a inserção do poder público, das entidades da sociedade civil, ali, naquele momento, para acompanhar essa trajetória e, de fato, a gente conseguir que esse jovem se insira na sociedade de forma positiva. Então, a gente precisa realmente de pensar no sujeito na linha da vida, não é um momento e isso apenas, aí restaurando, né, também a vida desse indivíduo, né, e daquilo que vai capilarizando ali, a questão da perspectiva e expectativa de vida também, né? Exatamente. É um novo alento. Todo mundo tem que ter seus projetos, suas possibilidades, né? Por que não esses jovens? Então, quando eu falo de trajetória, é isso. A gente pensar na linha da vida como uma possibilidade de inserção social. Você estar aqui e poder pensar em continuar a sua vida a partir daquilo que você considera importante, né? Por exemplo, trabalho é importante, escola é importante, cultura é importante. Na juventude, isso tudo é o que traz para esses jovens uma possibilidade de vida, né? Agora, Márcia, para a gente estar aqui finalizando, então, porque esse assunto eu gosto bastante, né? Até porque somos pastores, temos aqui uma TV confessional e a igreja tem essas linhas de ação. Olha só, a renda per capita da população da regional Centro-Sul é de R$3.000 aproximadamente. Ontem nós falamos aqui que a linha da pobreza ela foi aumentada aí em termos de números, pessoas que vivem com menos de R$400. Aqui a renda per capita da região Centro-Sul, R$3.000, enquanto os outros territórios que são leste, norte e oeste estão na faixa aí, ó, do leste de 1.100, do norte 615, muito próximo daquela linha da pobreza. Sim. E oeste 1.300. Até esse tipo de investimento ali, de uma, vamos dizer assim, de uma padronização ou homogeneização
não sei se seria uma palavra mais correta, também tem que ser pensada, não é? São muitas desigualdades, né, Sérgio? Eu acho que a questão da desigualdade, ela tem que ser discutida imediatamente por todas as políticas públicas. É muito desigual uma pessoa viver com R$400, uma com 3 mil e outra com 30 mil. Então, essa desigualdade, ela tem que ser enfrentada para que as pessoas tenham, de fato, alguma chance de vida, né? Nós não podemos querer que uma pessoa com precárias condições de vida tenha a mesma possibilidade de se inserir socialmente que uma com as condições totais. Então, renda é a materialidade, né? Então, mais do que cotizar determinados tipos de acesso, exato, é padronizar, né, ou pelo menos ali equalizar ali os inícios, né, os projetos iniciais, as caminhadas de todos. Exato, eu acho que equalizar é uma boa palavra, porque a desigualdade é tão grande que a gente fica até sem expectativa de vida para as crianças, né? Porque elas vivem em bolsões de pobreza, com muitas... isso não quer dizer que não tenha ali grandes capacidades culturais, artísticas, né, capacidades intelectuais, existem, mas é muito desigual a oferta para elas, né? Então, acho que a gente tem que equalizar, é uma boa palavra, um pouco mais as ofertas e as condições. Palmas, 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 palmas e mais palmas aqui para a Márcia Alves, que é diretora de Prevenção Social à Criminalidade da nossa Secretaria, né? Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. Márcia, nosso público hoje certamente foi um pouco mais educado, um pouco mais edificado aqui pela sua presença e nós só temos a agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, estamos disponíveis para o debate. E sempre que precisar, Rede Super também é essa parceira aí para poder fazer acontecer, especialmente dentro da nossa cidade aqui. Ok, obrigada, Uma viu, grande Sérgio? honra, Até viu? mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.